Você sabia que existem países na Europa onde é muito mais fácil conseguir um visto do que muitas pessoas imaginam? E não é questão de sorte. Em muitos casos são mudanças recentes na lei que estão abrindo portas para quem quer sair do Brasil. O problema é que a maioria das pessoas não fazem ideia disso e acabam buscando caminhos muito mais difíceis. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 países mais fáceis para emigrar em 2026, mas tem um detalhe muito importante, a gente vai falar do mais difícil até o mais fácil. Então fica comigo até o final porque o primeiro lugar é exatamente o país que hoje está facilitando a legalização de estrangeiros de forma muito mais clara do que outros países. Antes de começar, você precisa entender uma coisa: a Europa está mudando. Enquanto alguns países estão ficando mais rígidos, outros estão fazendo o contrário, criando caminhos legais para atrair trabalhadores estrangeiros, e é exatamente isso que você vai ver agora. No quinto lugar da nossa lista, nós temos a Alemanha. A Alemanha é um país que precisa de trabalhadores, mas não de qualquer maneira. Diferente de outros países da Europa, a Alemanha é muito mais seletiva quando o assunto é imigração. Hoje existe um sistema chamado cartão de oportunidade, que funciona com base em pontos. Na prática, isso significa o seguinte: você precisa cumprir alguns requisitos para ter chances reais de conseguir esse visto. Entre eles estão qualificação profissional, experiência na área e conhecimento de idioma. E aqui vai um detalhe muito importante: quanto mais qualificado você for, maiores serão suas chances. A vantagem desse sistema é que ele permite algo que poucos países europeus permitem: você pode entrar na Alemanha mesmo sem ter um emprego garantido. Ou seja, você pode ir até o país para procurar trabalho lá dentro. E isso sem dúvida já facilita bastante o processo, mas agora vem a parte que ninguém fala. Na prática, isso ainda exige muita preparação. Você precisa ter um bom currículo, muitas vezes validar sua formação e estar minimamente preparado para o mercado alemão. Além disso, em várias profissões, o idioma alemão acaba sendo exigido e isso pode ser um grande obstáculo para quem está começando do zero. Outro ponto importante é que o custo de vida inicial pode ser alto, ou seja, você precisa ter um planejamento financeiro antes de tomar essa decisão. Então, apesar de ser um país com muitas oportunidades, não é um caminho mais simples para quem quer imigrar sem preparo. A Alemanha funciona muito bem para quem já tem uma carreira estruturada, mas para quem está começando agora, existem opções mais acessíveis dentro da Europa. E no quarto lugar da nossa lista temos a França. A França também tem passado por mudanças recentes nas leis de imigração, e isso é algo que pouca gente comenta. Hoje existem listas oficiais de profissões com falta de trabalhadores no país. Essas listas são usadas pelo governo para identificar setores onde existe escassez de mão de obra. Em alguns casos, isso pode facilitar bastante a vida de quem quer se regularizar, principalmente para quem já está na França. Funciona mais ou menos assim: se uma pessoa está no país e consegue trabalhar em uma área que aparece nessas listas, ela pode ter mais facilidade para conseguir autorização de residência. Inclusive, existem situações em que é possível solicitar regularização com base no tempo de permanência e na comprovação de atividade profissional. Mas aqui está um ponto que muita gente ignora: isso não é um caminho imediato. Na maioria dos casos, a pessoa já precisa estar na França, ter um nível de integração e principalmente falar o idioma. E o francês, como você já deve imaginar, não é dos mais simples. Além disso, o processo costuma envolver burocracia, documentação e análise por parte das autoridades locais. Outro detalhe importante é que essas listas podem mudar com o tempo. Ou seja, uma profissão que está em alta hoje pode não estar numa próxima atualização. Então não é algo 100% previsível. Apesar disso, a França continua sendo um país com oportunidades reais, principalmente para quem já está dentro ou pretende entrar por caminhos como estudo ou trabalho qualificado. Mas no geral não é o país mais fácil para quem quer emigrar direto do Brasil e começar do zero. Funciona melhor com um plano de médio prazo do que uma solução imediata. No terceiro lugar da nossa lista temos Portugal. Portugal sempre foi um dos caminhos mais fáceis para brasileiros que queriam morar na Europa, principalmente por conta do idioma e da proximidade cultural. Durante anos existia um mecanismo que facilitava bastante a vida de quem chegava no país. Basicamente, a pessoa podia entrar como turista e depois tentar se regularizar já dentro de Portugal. Isso fez com que muita gente escolhesse o país como porta de entrada para a Europa. Mas isso acabou mudando recentemente. O governo português decidiu encerrar um dos principais caminhos que permitia esse tipo de regularização. Isso impactou diretamente quem planejava imigrar sem visto. Agora, na maioria dos casos, você já precisa chegar no país com tudo mais organizado. Ou seja, com contrato de trabalho ou algum tipo de visto aprovado antes mesmo de sair do Brasil. Além disso, os processos ficaram mais controlados. Hoje existe uma fiscalização maior e uma exigência mais clara de documentação. Entre os principais pontos estão comprovação de renda, comprovação de moradia e vínculo profissional. E isso exige mais planejamento. Outro detalhe importante é que o mercado de trabalho em Portugal também ficou mais competitivo, principalmente em áreas mais comuns onde existe uma grande concentração de imigrantes. Ou seja, não basta apenas chegar em Portugal, também é necessário ter estratégia. Mesmo assim, Portugal ainda continua sendo um país acessível, principalmente para quem se prepara antes e entende como o processo funciona. Mas a realidade hoje é totalmente diferente. Já não existe mais aquele cenário onde qualquer pessoa conseguiria chegar e resolver
resolver tudo depois. Agora é necessário organizar melhor cada passo antes de tomar a decisão de imigrar. Isso faz com que Portugal deixe de ser o mais fácil da lista e passe a ocupar a posição intermediária. E no segundo lugar da nossa lista temos a Itália. A Itália continua sendo uma oportunidade forte para quem quer imigrar para a Europa. E isso acontece principalmente por um motivo muito claro: a falta de mão de obra. O país vem enfrentando há anos uma dificuldade crescente para encontrar trabalhadores em diversos setores. E por causa disso, o próprio governo italiano já anunciou planos para liberar centenas de milhares de vistos de trabalho ao longo dos próximos anos. A ideia é justamente suprir essa escassez e manter a economia funcionando. E aqui ainda existe uma vantagem que chama muita atenção. A Itália tem uma conexão histórica muito forte com o Brasil. Milhões de brasileiros têm ascendência italiana e mesmo que a pessoa não tenha cidadania reconhecida, em alguns casos, essa ligação familiar pode facilitar o processo de entrada no país. Além disso, existem setores com alta demanda como turismo, construção civil, logística e até tecnologia, principalmente em períodos de alta temporada. Algumas dessas áreas precisam contratar rapidamente. Mas agora vem a parte mais importante: nem tudo é simples e o processo pode ser bastante burocrático. Muitos procedimentos são lentos e exigem documentação detalhada. Outro ponto é que várias vagas são bastante específicas, ou seja, não é qualquer perfil que se encaixa facilmente. Em alguns casos é necessário ter experiência comprovada ou até reconhecimento do idioma. Além disso, o mercado de trabalho pode variar bastante dependendo da região. O norte do país, por exemplo, costuma ter mais oportunidades que o sul, então apesar de ser um país com muitas portas abertas, a Itália funciona melhor para quem tem um diferencial, seja experiência, qualificação ou até mesmo ascendência. Por isso, ela ocupa a posição alta na lista, mas ainda não é a opção mais fácil de todas, porque tudo vai depender do seu perfil e da sua estratégia. Agora vamos falar do país que está em primeiro lugar na nossa lista. Esse é o país que está mais interessante hoje para quem quer emigrar para a Europa. E o que chama a atenção aqui não é só a qualidade de vida, é a forma como as regras mudaram nos últimos anos. Esse país recentemente fez uma reforma importante na lei de imigração, e fez algo que poucos países europeus fizeram: reduzir o tempo necessário para se legalizar. Na prática, isso significa o seguinte: hoje, em vez de esperar muitos anos, já existem caminhos mais rápidos para conseguir a residência legal. E isso acontece através de mecanismos específicos criados justamente para integrar estrangeiros. Além disso, novos tipos de vistos foram criados, principalmente para atrair profissionais estrangeiros e também pessoas que trabalham de forma remota. Outro ponto importante é que os processos ficaram mais claros e mais acessíveis, e talvez o mais relevante de tudo: ficou ainda mais fácil transformar a permanência no país em residência legal. Ou seja, não é só entrar, existe um caminho real para se regularizar. E tem mais: o próprio governo tem deixado claro que precisa de trabalhadores estrangeiros, com metas reais de regularizar centenas de milhares de pessoas todos os anos. Ou seja, não é só possível migrar, existe a necessidade real de imigrantes. E quando você entende isso, tudo muda. Agora preste atenção nisso aqui, porque mais importante do que saber qual é o país é entender o que realmente faz uma pessoa conseguir ficar na Europa, enquanto outras pessoas acabam voltando para o Brasil. E é exatamente isso que eu preciso te explicar agora. Antes de você pensar em arrumar as malas, eu preciso te falar uma coisa que pode definir completamente se você vai conseguir morar na Europa ou se vai acabar se frustrando no meio do caminho. Porque em 2026 a regra do jogo mudou, e existem dois pontos que ninguém te conta. O primeiro é o fim do jeitinho. Durante muitos anos, muita gente entrava na Europa como turista e tentava se regularizar depois. Mas hoje vários países estão fechando essa porta. A lógica agora é outra: eles querem que você chegue organizado, com visto, com plano e sabendo exatamente o que vai fazer. O segundo ponto é o fôlego financeiro. Mesmo países mais acessíveis exigem que você comprove que consegue se manter nos primeiros meses. Ou seja, não basta só querer ir, você também precisa estar preparado. E quando você entende isso, tudo muda, porque deixa de ser sorte e passa a ser estratégia. A Europa continua cheia de oportunidades, mas agora essas oportunidades são para quem se planeja, para quem escolhe o país certo e chega com o caminho definido. E quando você faz isso, aquilo que parece difícil para muita gente vira apenas um processo com começo, meio e fim. Antes de continuar, eu tenho um convite muito especial para te fazer agora. Se você precisa de ajuda com vistos, imigração ou planejamento para morar fora, eu fiz uma parceria com a Amorim Global, uma empresa especializada justamente nesse tipo de processo. Eles ajudam pessoas que querem morar legalmente na Espanha e em outros países da Europa. Inclusive, quem acompanha o canal tem 10% de desconto na primeira consulta usando o cupom WILL10. E agora eu quero saber de você: depois de tudo isso, você conseguiu perceber qual é o país número 1 da lista? Se você prestou atenção nos detalhes, tem uma grande chance de já saber a resposta. Então comenta aqui embaixo qual você acha que é. Eu quero ver quem realmente entendeu o que está acontecendo hoje na Europa e também quero saber qual desses países você escolheria para recomeçar sua vida aqui na Europa. Porque no final não existe país perfeito, existe país certo para o seu momento atual. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like e também se inscreve no canal caso você queira ver mais conteúdos como esse. Obrigado por chegar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.